Pai, nós aqui nos reunimos nesta noite para lhe agradecer a oportunidade que nos concede de aqui estarmos reunidos. Que nesse instante único em nossas existências possa contribuir para a nossa transformação. Que o Evangelho dessa noite seja o estopim que necessitamos para disparar em nós esse processo maior que há tempos temos adiado. Que o estímulo do Evangelho fortaleça nossas mentes, mas principalmente que alimente a nossa vontade, para assim, Senhor, nós cumprirmos com os seus desígnios. Ampara a todos nós, que assim seja. Capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Hoje nós vamos fazer o item 27, deve-se pôr um fim às provas do próximo. Deve-se pôr um termo às provas de seu próximo quando se pode ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso. Dissemos e repetimos muitas vezes que estais nesta terra de expiação para terminar vossas provas e que tudo o que vos acontece é uma consequência de existências anteriores, os juros da dívida que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que precisam ser resolvidas, pois poderiam ter funestas consequências. Alguns pensam que, como se está nesta terra para expiar, é preciso que as provas sigam seu curso. Há os que querem acreditar que não apenas nada é preciso fazer para atenuá-las, como ainda é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse, no sofrimento desse ou daquele vosso irmão, tu não irás mais longe? Como sabeis se a providência não vos escolheu, não como um instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como um bálsamo de consolação que deve cicatrizar as chagas que sua justiça tinha aberto? Não digais, portanto, quando virdes abatido um de vossos irmãos, é a justiça de Deus, é preciso que ela tenha seu curso. Mas dizei, ao contrário, vejamos que meio nosso Pai misericordioso pôs em meu poder para amenizar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a superar essa prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se ele não me incumbiu também como prova e talvez como expiação, de deter o mal e de substituí-lo pela paz. Portanto, ajudai-vos sempre em vossas respectivas provas e nunca vos considereis como instrumentos de tortura. Esse pensamento deve revoltar todo homem de coração, sobretudo todo espírita. Pois o espírita, mais que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. O espírita tem de pensar que sua vida inteira deve ser um ato de amor e de abnegação, e que faça o que fizer para contrariar a justiça do Senhor, essa justiça terá seu curso. Ele pode, pois, sem temor, fazer todos os esforços para abrandar a amargura da expiação, mas só Deus pode detê-la ou prolongá-la conforme julgue necessário.
Não há da parte do homem um grande orgulho em acreditar-se no direito de, por assim dizer, revolver a arma na ferida? De aumentar a dose de veneno no peito do que sofre sob o pretexto de que esta é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento escolhido para fazê-la cessar. Resumamos assim: todos vós estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis dirigir vossos esforços para amenizar a expiação de vossos irmãos, segundo a lei de amor e de caridade. Bernardin, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O trecho dessa noite do Evangelho, eu sempre olho num outro Evangelho que eu tenho, um pouquinho mais antigo, e ele traz um subtítulo para esse trecho. Então ele divide um pouco esse trecho, né, do Evangelho, da questão 26 até a questão 31, e eu acho interessante porque ele ajuda a gente a focar. E esse trecho, né, nesse outro Evangelho que eu tenho aqui, ele inicia, né, ele faz um subtítulo, como eu disse, dizendo: deve-se pôr um fim às provas do próximo. É uma indagação, e uma indagação importante para o cristão realizar para si, na sua intimidade. Porque muitas vezes a gente observa as dores, observa os sofrimentos, observa essas situações que o mundo de provas e expiações traz para nós, e muitas vezes a gente tem sede de uma justiça incompreendida, porque a gente não compreende verdadeiramente o que é justiça. Justiça somente Deus sabe como realizá-la, né? E somente segundo as suas leis é que ela pode ser realizada, porque o nosso pensamento de justiça, ele ainda é muito restrito, é muito limitado. Haja visto as leis que nós temos no mundo, que sempre deixam, né, algum ponto em descoberto. Às vezes uma vírgula mal colocada, às vezes a ausência de uma vírgula, e faz com que uma injustiça possa se estabelecer, porque nós, como homens falíveis, podemos confeccionar as leis de acordo com a nossa condição, que é uma condição de ser criaturas falíveis, de acordo com os nossos interesses. Então nós às vezes realizamos e criamos leis que atendem a interesses, e a interesses que talvez não sejam tão sadios, porque a isenção ela parte obviamente das leis divinas, e nós, como nós temos o nosso passado, a gente sempre é movimentado de forma a muitas vezes sucumbir à força dessas memórias presentes em nós e que direcionam. E às vezes a gente pode até questionar, falar, mas uma nova encarnação, a força, né, das memórias do espírito, ela obviamente que transcendem o momento da encarnação e percorrem toda a existência da criatura, e enquanto elas não estiverem ajustadas de acordo com as leis divinas, nós sofremos as consequências desses equívocos do passado e, consequentemente, da nossa imperfeição. E aí a gente, obviamente, estabelece e cria muitas vezes leis que são tão imperfeitas e que precisam frequentemente serem revistas, né? A gente observa isso na própria lei mosaica, é um exemplo interessante para a gente poder refletir.
aonde ela traz, vou usar um exemplo que para mim é muito claro da percepção do equívoco nosso como criaturas em relação às leis do Criador, quando a lei mosaica, por exemplo, permite a lapidação, e os 10 mandamentos, um deles é o não matarás. Então a gente vê um contraste aí, a gente vê um conflito, e esse conflito ele precisa ser resolvido, e aí Jesus vem para poder esclarecer isso para nós e para que a gente possa compreender. Mas era muito cômodo no passado a gente aceitar essa lei mosaica, e a gente dá vazão a esses pensamentos, porque toda vez que algo nos interessa, a gente acaba sucumbindo o nosso entendimento da verdade àquilo que mais me interessa. Então, às vezes a gente olha, que nesse trecho está trazendo, para um irmão que está em sofrimento e criando um link com outro evangelho, ele, nesse outro trecho do evangelho, ele fala para nós aonde o fraco necessita do forte. O forte ele deve sustentar o fraco e não tirar proveito da situação dele. E quando ele traz aqui a questão da gente ver uma criatura num processo de grandes dificuldades, e a gente deseja que as provas devam seguir o seu curso, que a gente não tem que fazer nada para poder atenuar, a gente obviamente está se afastando de valores importantes que Jesus mostrou e apresentou para nós, para nossa evolução, para o nosso crescimento como espírito. E Jesus vem trazendo para todos nós esses exemplos de atuação, onde ele buscava, quando aqui ele esteve entre nós, sempre atenuar o sofrimento das criaturas que ali ele se deparava e que até ele vinham buscar o auxílio. E essa característica é importante para a gente observar, porque quando a gente não faz nada para atenuar a prova do outro, a gente está se afastando da premissa da caridade, e a doutrina espírita ela esclarece, através do apóstolo Paulo, o entendimento da importância da caridade. E obviamente que a caridade, quando a doutrina espírita ela apresenta para nós o entendimento disso, ele tem uma amplitude muito grande, e muitos de nós às vezes ainda esbarram em pontos específicos desse processo tão importante para nós. Então, a gente olhar para certas situações que são colocadas para nós, e a gente indagar qual é a possibilidade que a gente tem ali de auxiliar uma criatura. Findar a prova de uma criatura, obviamente não compete a nós. Deus é que sabe quando as provas devem findar, porque as leis divinas estabelecidas têm um processo que fazem com que as provas cessem a partir a prova e a expiação propriamente dita, ela vai cessando conforme a criatura vai se ajustando à lei de Deus. E o Bernardinho ele coloca aqui para nós quais recursos que nós podemos ter. Ele fala da consolação moral, do apoio material, e ele cita de novo os conselhos. Então, quem de nós não tem possibilidade
de exercer uma consolação moral. Às vezes a gente pode alegar a ausência das condições materiais, mas a condição moral, ela é algo que nós temos como conquistar, e o pouco que nós já conquistamos muitas vezes pode auxiliar uma criatura, tá? Um pequeno entendimento que seja. Uma criatura, por exemplo, que esteja com pensamentos de suicídio, tá? A gente que já tem um mínimo conhecimento de que a vida ela é uma concessão divina e só o Criador pode dispor da vida, faz com que a gente tenha um entendimento moral onde a gente pode auxiliar aqueles que porventura estejam em desânimo, que estejam em descrédito, que estejam desesperançosos, que tragam essas ideias de findar a sua passagem na Terra, né, através do suicídio, por exemplo, né? Então, ou alguma criatura que pretende cometer um ato, né, um crime, né, um crime seja contrário às leis dos homens, a gente pode auxiliar. E essas consolações morais, elas são cada vez mais necessárias para nós, porque a consolação moral, ela é também para nós, como ele coloca aqui, uma situação aonde a gente também, porque assim, se a gente está inserido no mundo de provas e expiações, tudo aquilo que a gente vivencia são provas e expiações, independente do lado que eu me encontro, né? Porque o Bernardinho, nesse mesmo trecho que eu destaquei, ele coloca, né, será que Deus, vejamos se Deus não pôs em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento. Se Deus não nos incumbiu, também como prova e talvez como expiação, de deter o mal e substituí-lo pela paz. Então, às vezes está na nossa mão fazer algo e às vezes a gente peca pela omissão, porque às vezes a gente pensa, não vou me envolver, deixa para depois, deixa para outro, e a gente acaba muitas vezes ignorando que aquilo é uma oportunidade para a gente estabelecer em nós valores. Eu citei há pouco, essa questão, por exemplo, do suicídio, e a gente resgatar, por exemplo, uma criatura que tem essa ideia, que esteja latente na mente, do suicídio, a gente tem esse dever moral de auxiliar a preservar a vida, seja através do suicídio, ou, por exemplo, uma criatura que pensa em realizar um aborto, todas essas situações que são plausíveis e acessíveis para todos nós, que já conhecemos esse ponto importante dos 10 mandamentos, que é a questão da morte, do matar. Nós, em todos os espectros possíveis, temos que trabalhar para que a gente cesse com essas ideias. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente é inserido num local onde uma ideia dessas, que a gente citou como exemplo, ela surge. Às vezes ela surge nem por uma criatura que talvez vá cometê-la, mas por criaturas que às vezes sustentam essa ideia na sua intimidade, achando que é correto, que pode ser feito, que não existe uma outra alternativa. E aí que a gente vai olhando essa questão que a gente abordou da moralidade, o quanto a moralidade já criou raízes na nossa intimidade, que nós conseguimos olhar para certas situações e combater, porque às vezes a gente
a gente cita, né, aquele exemplo, né, o nosso país não tem mais a pena de morte, né, mas ainda existe em outros lugares. Mas às vezes no nosso país, né, falando especificamente daqui, a gente não tem pena de morte, mas a gente tem às vezes outras formas. Então é necessário que a gente compreenda a importância de manter a vida, né? Pegando bem esse exemplo, e é um papel que às vezes a gente não percebe que nós estamos incumbidos desta missão, de levar essa ideia, né, no alcance que a gente tenha, né? Eu lembro numa conversa familiar, algum tempo atrás, né, a gente tem pessoas na família que são médicos, né, e a gente estava conversando sobre a questão da vida, né, aí fala-se sobre eutanásia, fala-se sobre aborto, fala-se várias coisas que tem a ver com a vida, né, e é uma oportunidade, né, que é colocada para nós, para pessoas que não são espíritas, né, que às vezes não tem nem esse entendimento, né, essa amplitude, da gente, né, estar incumbido ali de pelo menos mostrar, pelo menos comentar sobre e levar para o outro né, o alimento para que ele saia da ignorância. Ele não é mudar a opinião de ninguém, não é forçar ninguém a nada, mas é levar para o espírito pontos aonde ele não possa alegar no futuro ignorância. Isso é de extremo valor, porque às vezes a gente deixa, né, de expressar o que é moralmente correto, porque talvez a gente ainda não abrace totalmente essa moralidade, mas a gente desperdiça uma oportunidade onde a gente pode levar valores morais. E quando a gente leva valores morais, não significa que a gente já esteja vivenciando eles na sua plenitude, mas a gente exercita a fixação desses valores morais na nossa intimidade e expande esses valores morais, levando aqueles que estão na ignorância a conhecerem os valores morais, e isso amplia no ambiente que a gente está inserido. Então a gente tem um ambiente onde, por exemplo, a gente passa a compreender que uma eutanásia, por exemplo, é contrária à lei de Deus. Não importa se ela é permitida na fronteira, né, do lado de lá, e na fronteira do lado de cá não é. É uma questão da fronteira divina, é romper, né, com essa ideia que é uma ideia atávica, que é uma ideia do homem velho, e que fica presente, né? Nós não temos, em hipótese alguma, direito sobre a vida, a decidir se vive ou não, em qualquer caso que seja. Então, eu vejo que, para mim, esse é um ponto interessante para refletir, porque quando às vezes a gente fala em prova, principalmente dessas situações que envolvem a questão de vida ou morte, muitas vezes a gente ainda titubeia, ainda não tem moralmente, né, esse valor para avaliar. E aí que entra isso que ele está trazendo aqui para mim de uma forma muito clara, que a gente não vai por fim a uma prova, mas alguém que está, por exemplo, com uma doença muito grave, a gente vai sustentar alguém que está passando por uma situação de uma gravidez indesejada, a gente vai colaborar para que a vida prevaleça sempre. Uma criatura que passa na mente a questão do suicídio, a gente vai auxiliar, a gente vai estar disposto a estar do lado daquela criatura para que ela não cometa aquele ato. E isso é colocar os nossos recursos morais, né, em uso. É mostrar que se naquele momento nós estamos mais fortes, nós vamos sustentar aqueles que estão numa situação de fraqueza, para que ele não sucumba. E se ele sucumbir, não foi com a gente, porque a gente se esforçou ao máximo para que essa criatura não sucumbisse.